meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo em paz, tá bom? Meus amores, a tia tá aqui iniciando mais uma aula, iniciando hoje com a nossa disciplina de História, tá bom? E hoje, nós vamos falar sobre a monarquia, Vocês lembram, que em nossa aula passada, quando eu falei, que a Roma, ela passou aí pelos períodos, políticos, e aí eu falei que a monarquia estava dentre esses períodos, Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a monarquia, tá certo? Então vamos lá? Olha só, tá bom? Meus amores, a monarquia, é um período da Roma muito difícil de tratar. Por quê? Porque é um período que não tem tanta fonte histórica, fonte de pesquisa sobre esse período. Para falar a verdade, a monarquia é um dos períodos menos conhecidos, existentes, tá certo? A monarquia é um dos períodos menos conhecidos, tá bom? Por quê? Porque não tinha fonte, não tem fonte histórica sobre ela, certo? Sobre esse período, tá bom? Mas aí, o que se sabe da monarquia? É que na monarquia, durante o período da monarquia, houve aí a sucessão de 7 reis, tá bom? Sendo 4 reis, 4 deles latinos e 3 etruscos, tá certo? Começou ali nessa sucessão por Rômulo e terminou em Tarquínio, exatamente, essa sucessão de 7 reis começou com o poder de Rômulo e terminou em Tarquínio, tá bom? O Senado foi uma instituição muito importante, na Roma. Por que o Senado foi tão importante assim, certo? Porque ele conseguiu sobreviver à monarquia e à república até o fim, até o declínio do Império, tá bom? O Senado é considerado uma instituição muito importante desse período, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as instituições políticas, tá bom? Prestem bem atenção, certo? O rei, ele contava com o auxílio de instituições políticas, tá bom? Que instituições políticas eram essas? Era o Senado Romano e a Assembleia Curiata, tá bom? Exatamente. As instituições, as quais o rei, contava para auxiliar, certo? Para auxiliá-lo, era o Senado Romano e a Assembleia Curiata, tá bom? O Senado Romano, qual a função? Por quem ele era composto, certo? O Senado era composto, por um conselho de anciãos, certo? Formado ali pelas famílias mais importantes da cidade, exatamente. Era um grupo, de anciãos formado pelas famílias mais importantes da cidade. Quem eram essas famílias? Os chamados patrícios, tá bom? Exatamente, esse Senado aqui era composto, pelos patrícios, tá bom? Quais eram as funções, do Senado, tá bom? O Senado tinha como função principal escolher o rei, exatamente. Eles tinham o direito de escolha, tá? Escolha do rei, tá certo? Exatamente. Detalhe, como eu falei para vocês, o Senado é uma das instituições mais importantes, certo? Então, mesmo no período da República e do Império, certo? O Senado, ele não perdeu a sua importância, tá bom? Ele continuou a ter grande influência política, tá certo? Então, ele era muito importante nesse período, certo? E permaneceu com a sua importância tanto no período da República como no período do Império, tá bom?
Além do Senado, o rei também contava com a ajuda da Assembleia Curiata, tá bom? Era formado por quem? Era formado por um grupo de cidadãos, né, aptos ao combate, certo? Exatamente. Qual a função? A função dele, né, tem total relação com essa questão aqui do combate. Olha só, as funções, né, que a Assembleia tinha, certo? Aprovar o nome do rei. Sabe o rei que o Senado escolhia? A Assembleia tinha que aprovar, tá bom? Exatamente. Então, uma das funções era aprovar o nome do rei, né, dito pelo Senado, certo? Declarar guerra, caso fosse necessário, certo? Era função da Assembleia. Aprovar ou renegar, certo? Não aceitar leis, certo? Aprovar, eles poderiam aprovar leis, mas também poderiam não aceitar, certo? As leis eram criadas, mas tinha que passar pela mão da Assembleia, tá? Caso a Assembleia aceitasse, ótimo. Caso elas não aceitassem, caso as pessoas, né, que compunham ali a Assembleia não aceitassem, então nada feito, tá? E claro, né, firmar a paz, certo? Detalhe importante, né, sobre a Assembleia. Lembra que eu falei para vocês que o Senado ele não perdeu a sua importância, a sua influência, mesmo no período da República, do Império? Com a Assembleia não foi dessa forma, certo? No período da República, a Assembleia ela passou a ter uma função religiosa na sociedade, né? Perdendo ali o seu direito de atuação política, perdendo, né, o seu poder de atuação, tá bom? E, né, para finalizar, vale aqui pontuar para vocês, né, que durante o período da monarquia, né, o rei, ele tinha, certo, o poder, né, ele acumulava os poderes judicial, executivo e religioso, tá bom? Sempre contando ali com o apoio, com a ajuda, com o auxílio do Senado, tá bom? Entenderam, meus amores? Eu espero que sim, tá? Mas caso tenha ficado qualquer dúvida, pode entrar em contato. Vai ficando aqui o meu beijo especial no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.